Salve, rapaziada, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Então, se você ainda não é inscrito, ó, já se inscreve, ative o sininho de notificação e deixe seu like logo no começo do vídeo, porque isso vai fortalecer bastante o crescimento do canal, beleza? E no vídeo de hoje eu vou estar reagindo aí a mais um canal do Eurofut, 4 joias descartadas que depois viraram estrelas. Rapaziada, isso acontece muito aí com vários jogadores, né, mano, que não se destacam o esperado ou para a torcida ou para o clube, né, rapaziada, e acaba sendo aí vendido ou cedido para outros clubes e acabam arrebentando depois e viram estrelas. Mas, sem mais enrolação, vamos lá. 1, 2, 3 e play. Como diriam os filósofos do Linkin Park, você não sabe o valor do que possui até perder. E no futebol não é diferente, às vezes tem um jovenzinho com talento absurdo que o clube não consegue ver um futuro pra ele e acaba deixando ele sair de graça pra outro lugar antes mesmo dele explodir. E é isso que a gente vai falar hoje. E a gente começa com um jogadoraço do Barcelona que no começo da carreira acabou saindo de graça do próprio Barcelona. O Dani Olmo é cria de La Masia e permaneceu no Barcelona de 2008 até 2014. Durante boa parte das categorias de base que fez lá, ele atuou com outras promessas conhecidas do time, como o Carles Aleñá, mas sendo geralmente ele mesmo o jogador com mais destaque, né? O Denis Silva, que foi treinador do Dani Olmo no Infantil B, chegou a dizer o seguinte sobre ele: ele era, se não o melhor, um dos melhores, junto do Aleñá. Marcava gols, ajudava a equipe, crescia nos momentos decisivos e nas finais. E lá no Barça, inicialmente o Olmo era um camisa 9, tá? Matador mesmo. E depois, gradativamente, foi migrando mais pra ponta e virando um jogador de drible. Só que em clube grande, muitas vezes você se destacar na base não significa que terá oportunidades no profissional. E foi exatamente o que aconteceu com o Dani. Após cerca de 6 anos como uma das grandes promessas de La Masia, ele passou a ficar inquieto pela falta de oportunidades no time principal, viu que a competição ali era feroz do meio pra frente naquele Barcelona, mano, que depois ganharia a tríplice coroa em 2015, e assim decidiu abraçar uma transferência ousada rumo à Croácia como reforço do Dinamo de Zagreb, saindo de graça do Barcelona. E a gente sabe que esse tipo de decisão é muito arriscada. O próprio Barcelona tem alguns exemplos de jogadores que também não tiveram a paciência, saíram e acabou que essa saída precoce não deu certo. Ah, mas aí, mano, eu concordo com o jogador, né, mano? Porque assim, ó, na época que ele queria jogar no profissional, mano, olha quem tava lá, mano. Tinha ainda o Neymar, pelo menos foi o que mostrou aí na foto. Eu acho que ele é dessa época. Tinha o Neymar, tinha o Messi, tinha o Iniesta, mano. E difícil aí que ele ia conseguir, moleque novo ainda. É claro que ele teria opções de ir pra outros clubes. E, mano, na minha opinião, ele fez certo, mano. Não sei. Vocês fariam isso? Iriam pra outro clube ou esperavam aí a vez de vocês, que poderiam demorar pra caramba pra você mostrar o seu futebol aí no Barcelona com tantos jogadores lendas, né, rapaziada? Com tantos craques aí no time. Mas o fato é que pro Dani Olmo tudo se alinhou. Nos primeiros 2 anos na Casa Nova, ele alternou períodos no Sub-18 com aparições pelo time B, na segunda divisão. Mas depois de alguns anos em Zagreb, o Olmo já se tornou presença constante no time titular. Já tinha levado a Copa da Croácia em 3 oportunidades e foi vencedor da Liga Croata 5 vezes, sendo inclusive eleito o jogador da temporada no país em 2019. Uma passagem extremamente bem sucedida que durou 5 anos quando ele saiu então pro RB Leipzig, lá na Alemanha, que na época era treinado pelo Julian Nagelsmann. Nessas alturas, o Olmo já tinha sido deslocado para meiuca e se tornado um jogador mais próximo daquilo que a gente conhece hoje, um meia atacante, inclusive entrando muito bem na área para finalizar, o que ele trouxe lá do começo da carreira quando jogava de centroavante. No Leipzig ele continuou evoluindo ali, né, e chegou em outros níveis de protagonismo. Eram palcos maiores, com maior exigência, mais gente vendo, e na Bundesliga da temporada 2020-21, por exemplo, ele terminou o campeonato com 5 bolas na rede e 9 passes para gol, ajudando o time a terminar no impressionante segundo lugar, além de também já começar a ser presença fixa no esquadrão da seleção espanhola. E embora o Olmo fosse tendo ali boas performances com o tempo, né, e todo mundo já conheceu o trabalho dele por lá, o Olmo parecia que estava guardando o melhor pro final. Depois de uma sólida campanha na Bundesliga 2023-24, naquela temporada em que ele marca 3 na Supercopa da Alemanha só pra impedir o Harry Kane de ganhar uma taça, foi na Eurocopa com a camisa da Fúria que ele deitou e rolou. Depois de substituir um machucado Pedri durante o torneio ali, ele virou titular e não saiu mais, desfilando bom futebol sempre que teve em campo, marcando gols feito o matador que ele era na base, mas também dando passes pros seus companheiros como camisa 10 que se tornou depois, ganhando a Eurocopa como um dos melhores jogadores e fazendo parte do time ideal da competição.
Nesse momento, o RB Leipzig começou a ficar bem pequeno pro tamanho dele e já se falava há algum tempo numa possibilidade dele retornar pro Barça um dia. E o Barcelona precisando de alguém na posição, lembrando que o Olmo era a cria da casa e também percebendo que ele tinha uma química incrível ali com o Lamine Yamal, foi lá e resolveu pagar 55 milhões de euros por um diamante que um dia tinha saído de La Masia de graça, mas que aos 26 anos voltava com pompa e ainda com muita lenha pra queimar. Foi a volta para casa de um jogador que saiu como um menino, como uma promessa, mas voltou como um homem, um jogador pronto. E o começo do Olmo nesse retorno ao Barcelona foi bastante bom, ajudando no time do Hansi Flick, que começou voando a temporada 2024-25, e inclusive a gente poderia esperar que ele tivesse a temporada mais goleadora da sua carreira, estava se encaminhando para isso, se não fossem aí as lesões que teve e também as infinitas tretas com a sua inscrição no plantel do Barcelona. E a história do Olmo vocês viram, ele foi embora do Barcelona e quando o Barça ligou para ele falando volta, ele voltou correndo porque ele ama o clube. O próximo da lista aqui é completamente diferente, tá? A gente vai falar do francês Michael Olise, que tem começado muito bem a sua trajetória. Esse eu já não conheço não, esse jogador. O ponta nasceu em Londres e depois de uma brevíssima passagem pela base do Arsenal, em 2009 ele ingressou na academia do Chelsea quando ainda tinha cerca de 7 anos de idade. O técnico que recomendou ele para os Blues, chamado de Sam Conlon, disse o seguinte: para a idade dele, o Michael era o melhor jogador que eu vi, sabia se mover com elegância e graciosidade. Depois que entrou para as categorias de base do Chelsea, desenvolveu bastante a sua inteligência de jogo também. Só que aparentemente nem esse talento precoce foi o suficiente para o Olise conseguir subir os degraus naturalmente até o time principal, né? Em 2016, quando ele tinha 14 anos, a jovem promessa e o clube decidiram seguir caminhos diferentes, depois dele ter passado 7 anos na base do Chelsea. E guarda essa informação, ele foi embora com 14 anos, 7 anos de base. Ou seja, naquele momento, praticamente a vida inteira dele consciente como um ser pensante, ele tinha passado dentro do Chelsea. Saindo de lá, ele tem um breve período treinando na base do City, mas acaba se juntando mesmo ao Reading, onde concluiu a sua formação e estreou pelo profissional na Championship da temporada 2018-19. O Olise demoraria ainda mais cerca de 2 temporadas para se firmar na equipe titular e começar a ganhar notoriedade, né? Ele é um jogador muito esperto no posicionamento, rápido nos passes e tendo ali um drible curto, que é uma arma muito importante para encontrar espaços. E foi na segunda divisão inglesa da temporada 2021 então que o Olise viu a oportunidade para alcançar voos mais altos. Isso porque ele deixou 7 gols e 12 passes para gol no campeonato, além de ter sido eleito o jogador jovem do ano e entrado para o time ideal da liga. E os clubes de Premier League estão sempre atentos ao mercado, principalmente na segunda divisão. Então não foi surpresa para ninguém quando o Crystal Palace olhou para ele e falou: venha! E aí o Olise foi pro Palace por cerca de 9 milhões de euros. Gradativamente se integrou ao time titular e nas 3 temporadas em que permaneceu por lá, somou 41 participações diretas em gol, ajudando o Palace a terminar 3 temporadas ali pelo meio da tabela, bem seguro em relação à briga contra o rebaixamento. E foi aqui, meus amigos, que o Olise teve o seu momento de vingança, quando ele pôde levantar o queixo e sair por cima de uma situação. Ele não voltou, quer ver? Isso porque conforme ele desfilava a sua qualidade lá pelo Crystal Palace, outro clube ainda maior ficou de olho, o Chelsea. Pois é, olha só os caminhos da vida, né? Acho que ele não quis voltar pro Chelsea. Chegaram no Crystal Palace e negociaram para contratar o Olise, pagando a multa rescisória dele, que estava na casa de 35 milhões de euros. Mas vocês sabem como é que é o futebol, o jogador não é obrigado a ir de um clube pro outro, ele vai se ele quiser. Então o Chelsea e o Palace chegaram no acordo, mas quando chegou o momento do Olise falar o que ele queria, ele disse: voltar pro Chelsea? Não. E não só ele recusou voltar pro time que tinha recusado ele, como ele ainda foi lá e renovou o contrato com o Crystal Palace. Mano, eu acho que, tipo, mano, não sei, rapaziada, mas eu acho que se eu fosse jogador e fosse recusado pelo clube que eu queria muito jogar e eles não me dessem oportunidade, mano, tô falando eu acho que eu não voltaria também, mano. Mas, mano, tem jogador que volta porque quer jogar num clube profissional gigante, mas, rapaziada, você foi esnobado praticamente por aquele clube que agora que ele tá vendo o seu reconhecimento, ele quer você de volta. Mas deixa aqui nos comentários, mano, o que vocês fariam nessa situação? Vocês fariam como o Dani Olmo? Você voltaria pro time que, tipo, não te deu uma oportunidade? Ou você faria como o Olise, você não voltaria pro time que não te deu oportunidade
e ficaria no time que te deu a oportunidade e ainda renovasse? Comentem aí, deixem nos comentários qual é a opinião de vocês sobre isso, rapaziada. É meio complexo, né, mano? Eu acho que cada um vai ter a sua opinião. Mas, mano, o jogador, esse Olise, pelo que eu tô vendo aqui, parece ser bom jogador, mano. Então, provavelmente, se ele receber uma proposta de algum outro gigante europeu, talvez ele vá. Ele só não foi pro Chelsea porque foi um time que não deu a oportunidade que ele queria. No fim das contas, a Kelly Key sempre esteve certa, né? Detalhe, o Chelsea parece que se arrependeu dessa decisão de deixar o Olise sair e foi lá e contratou o irmão dele, o Richard Olise, que tem ganhado vaga aí nas categorias de base dos Blues, né? Mas quando chegou o momento de dar um próximo passo na carreira, talvez a experiência do Olise, de ter passado por Arsenal, Chelsea e City e não ter conseguido se firmar, fez com que ele quisesse novos ares, e ele quis sair da Inglaterra. Ele assinou com o Bayern de Munique por cerca de 53 milhões de euros. Gosto do Embora Bayern. esteja lá há pouco tempo, sempre que eu vejo o Olise jogar, ele geralmente está bem, devidamente ambientado ali. Mano, eu gosto do Bayern, não tô acompanhando muito o Bayern, não sabia que o Olise tava no Bayern, mas, mano, vou começar a acompanhar esse jogador aí também, mano, porque é igual quando eu reagi a um vídeo falando aí de que um tal de Alexander Isak, alguma coisa assim, na atual temporada, assim, no atual momento ele tava melhor, ele era melhor que o Haaland, não sei, foi uns caras aí, ídolo do Liverpool e o ídolo do Manchester United que disse, não sei, rapaziada, mas o que é verdade é que esse Alexander Isak aí, mano, broca gol demais também, mas eu vou prestar atenção mais nesse Olise aí também, beleza? Distribuindo dribles, dando passe, colocando ele mesmo a bola na rede, com bons números na temporada, beleza? Mas não deixa de ser um pouco irônico, o Chelsea torrando dinheiro em atletas, alguns dos quais sequer dão certo, né? Sendo que talvez, com um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de estruturação e chance pra molecada, o Olise poderia ter se tornado um jogador importante lá mesmo. Verdade, hein, mano. E se a gente falou do Bayern, chegou no momento de falar do Bayer Leverkusen, pra falar de outro jogador que começou na Inglaterra e saiu completamente desvalorizado. Se liga que interessante a história do Frimpong. Apesar de ser de Amsterdã, o Frimponguinho fez as categorias de base lá no Manchester City, tá? Ele entrou em 2010 e permaneceu até 2019, ficando no City durante toda a sua formação de base. E quando estava em vias de renovar o seu contrato já no Sub-23, o Frimpong não tinha recebido ainda nenhuma chance de jogar no time profissional e acabou ficando incomodado com comparações que estavam sendo feitas dele com outros jogadores da base, dizendo que ele não tinha o mesmo desempenho, aquela coisa toda. E foi aí que ele percebeu, cara, não vai ser aqui que eu vou ganhar uma oportunidade tão cedo, né? É melhor eu meter o pé. E assim ele resolveu sair do City, só que ao contrário do Dani Olmo e do Olise, ele não saiu de graça do seu clube de formação não, tá? Ele foi vendido pro Celtic da Escócia, pelo valor de 380 mil Barato, euros. hein? Hoje em dia isso aí não compra nem jogador do Sub-15 direito, beleza? E já me adiantando um pouco na história, atualmente o Frimpong faz esse valor em salário em um mês no Leverkusen. Será que ele ainda tá no Leverkusen e faz parte do time campeão do ano passado, mano? Invicto? É isso? Mas vamos com calma, beleza? O Celtic contratou o Frimpong e ele foi direto pro time principal. E lá, logo de cara, ele começou a ir bem. Ele não precisou de nada de tempo pra se adaptar e fazer talvez o pessoal lá do City começar a olhar e falar: ih, rapaz, deixamos escapar alguém que tinha valor, né? Isso porque na sua estreia pelo Celtic, pela Copa da Escócia, o Frimpong simplesmente foi eleito o Man of the Match, o melhor da partida, já deixando um baita cartão de visitas pra todo mundo. Ele permaneceu lá em Glasgow por uma temporada e meia, ajudando o Celtic a vencer a tríplice coroa escocesa, né? Copa da Escócia, Copa da Liga e o Campeonato Escocês. Ao final da temporada 2019-20, ele foi eleito o jovem jogador do ano do time, mas o melhor ainda estava por vir, porque na segunda metade da temporada 2020-21, um Bayer Leverkusen ainda pré-Xabi Alonso bateu na porta dele e levou o Frimpong para a Alemanha por cerca de 11 milhões de euros. Novamente ele não demorou para conseguir o seu espaço, tá? Logo que ele chegou aí, acabou participando de 10 jogos da reta final daquela Bundesliga e na temporada seguinte atuou em 25 partidas do campeonato, só perdendo jogos por causa de lesão mesmo e sempre se mostrando muito explosivo na lateral direita. Só que até esse momento o Frimpong era um lateral e não era tão decisivo lá na frente, mas quando o Xabi Alonso chega para o comando técnico do Leverkusen, as coisas mudam completamente e o melhor é extraído desse jogador. Primeiramente, o Xabi adianta ele. Em vez de lateral, agora ele joga como ala. E não como um ala qualquer, um ala com muita liberdade para ir pro ataque, a ponto de muitas vezes a gente vê ele em campo e ele tá num posicionamento de ponta mesmo.
O Frimpong tem muita explosão, uma velocidade absurda, e o Xabi Alonso deu pra ele as ferramentas pra utilizar isso a seu favor, deixando que o guri ataque mais e com menos responsabilidades defensivas. Inicialmente ele fez uma parceria muito interessante com o Diaby, né? Com ambos marcando ou assistindo um ao outro ali em algumas oportunidades e sendo eleitos juntos pro time da temporada na Alemanha em 2022-23. Só que foi na temporada seguinte, em 2023-24, que a gente viu o Leverkusen fazer mágica. Mesmo com a saída de caras como o próprio Diaby, o time melhorou seu desempenho, conquistou uma dobradinha nacional invicta e vários jogadores experimentaram o que foi o auge das suas carreiras até aqui, né? O Frimpong encontrou em Wirtz, Boniface e até no Grimaldo, que joga do outro lado do campo, jogadores perfeitos para complementar o seu estilo explosivo, intenso. E ele acabou terminando a temporada com assustadoras 24 participações diretas em gol em todas as competições. É claro que ele joga com muita ofensividade, mas vale lembrar que ele é um ala. 24 participações é absurdo. E assim, é verdade que a gente não sabe como é que seria a trajetória se ele tivesse permanecido no City, né? É um clube que gasta muito dinheiro e que nem sempre coloca tantos jogadores da base assim pra jogar, embora tenha alguns caras que se destacam, né? Mas pô, o City vendeu ele por 380 mil euros. Dinheiro de pinga, né? Não paga um mês de salário do Haaland. E hoje o Transfermarkt avalia o Frimpong mas tá valorizado agora. 50 milhões de euros. Se não fosse usar o guri, não dava pra de repente botar ele pra jogar pelo menos num jogo de Copa da Liga, alguma coisa assim, dá a chance dele estrear profissionalmente pelo City, né? Botar ele no holofote um pouquinho ali. Talvez até fazendo algo similar ao que foi feito com o Palmer, né? O Palmer também não ia ser tão utilizado, mas o Guardiola botou ele pra fazer algumas partidas. Ele foi importante em 2 Supercopas e depois rendeu uma bela grana indo pro Chelsea. E essa experiência do Frimpong de ser rejeitado no City, entre aspas, marcou ele muito profundamente. E ele pegou essa cicatriz e transformou em algo muito positivo pro mundo, cara. Olha que legal que ele fez. O Frimpong criou um projeto chamado Pathway Project, uma fundação que visa ajudar jogadores jovens que acabaram não vingando no futebol a encontrarem uma nova profissão. Para um jovem que fez anos de base e não consegue se profissionalizar, é um golpe duríssimo quando ele recebe a notícia e percebe que vai ter que seguir algum outro rumo de carreira, né? E a ideia do Frimpong é abraçar essa molecada, dar apoio a eles e ajudá-los a encontrar uma nova carreira. Muito, muito legal mesmo. E eu mencionei rapidamente o Grimaldo e a gente vai falar dele agora. E o fato é que a base do Barcelona é uma das melhores do mundo. Então sempre que a gente faz um vídeo como esse assim, de joias que os clubes perderam, tem alguém que passou por La Masia. E não é diferente com o Alex Grimaldo, beleza? Enquanto o Frimpong voava na ala direita do Leverkusen, o Grimaldo voava na ala esquerda do mesmo time, com uma batida na bola de dar inveja e uma capacidade de encontrar espaços e colocar a pelota onde ele bem entendesse. Mas antes de se juntar ao projeto do Xabi Alonso, ele também passou um período de poucas oportunidades no próprio Barcelona. Muito embora ele tenha dado seus primeiros passos futebolísticos no Valência, o Grimaldo se transferiu para La Masia, a academia do Barça, quando tinha cerca de 13 anos de idade. E lá ele ficou bastante tempo, tá? Foi entre 2008 e 2016, não demorando ali a ser promovido pro time B do Barcelona, mas sem, contudo, ganhar oportunidades no time principal. E curiosamente, o Grimaldo sempre teve um certo destaque na sua trajetória aí na base, né? Ele se tornou um dos jogadores mais jovens a entrar em campo na segundona espanhola pelo Barça B e dividiu o vestiário com figuras como Adama Traoré e a joia perdida Halilovic, de quem a gente já fez um vídeo muito especial aqui no canal que vale a pena assistir. Depois de atuar na terceira divisão espanhola e passar algumas temporadas na segunda, vendo que não ia conseguir jogar no time A, ele resolve buscar novos ares e foi o Benfica que abriu as portas, com o Grimaldo chegando pela quantia módica de 2 milhõezinhos de euros e já sendo integrado direto ao time principal. É bem verdade que nessa época aí o Jordi Alba era o titularíssimo, né? Mas a gente via que o Grimaldo de repente poderia ser uma opção no banco, pelo menos, porque se não fosse o Jordi Alba, quem entrava geralmente por ali era o veterano Adriano, brasileiro, ou o Mathieu, que era aquele zagueiro bem limitado que também fechava pela ala esquerda se fosse necessário. Então fica a dúvida se não via talento no Grimaldo não, será pra isso, mano? Provar, né? Mas o fato é que ele foi pro Benfica e pelos encarnados rapidamente assumiu a titularidade e se tornou peça importante da equipe, que chegou a vencer 4 vezes a Liga Portuguesa e que bateu quartas de final de Champions por 2 épocas consecutivas. Na segunda delas, inclusive, o Grimaldo terminou a Champions com 2 gols e 4 passes pra gol. Números absurdos numa passagem pelas águias aí que durou 7 anos. Inclusive, durante esse tempo, ele entrou para algumas seleções do Campeonato Português e coisas do tipo, tá? Até que em julho de 2023, ele tomou a decisão de que ele precisava respirar novos ares, buscar um novo desafio.
e assim ficou livre no mercado quando o contrato dele com o Benfica acabou. Recebeu uma ligação do Xabi Alonso e achou que o projeto do Leverkusen era muito legal e ele foi pra lá. E o resto a gente já sabe, também jogando como ala pela esquerda. Ele também vezes, então fez parte do esquerda, time invicto, né? campeão. O Grimaldo fez uma temporada 23-24 brutal. O cara simplesmente meteu 12 gols e 17 passes pra gol. Números que se fosse de um meia talvez mais famoso, a gente estivesse babando. Mas o fato é que ele subiu muito de produção nas mãos do Xabi Alonso e acabou se consolidando ali como um dos caras que mais bem bate na bola em toda a Europa. Desde que o Grimaldo saiu da Catalunha, o Barça já cogitou algumas vezes trazer ele de volta. O que é plenamente compreensível, né? Já que desde a saída do Jordi Alba pro Inter Miami, o clube espanhol ainda não encontrou alguém com a mesma regularidade. Embora a gente tenha visto o surgimento do Balde, ele também passou ali por alguns problemas físicos, né? Então vai dizer que o torcedor do Barcelona não aceitaria o Grimaldo de braços abertos. Ah, aceitaria facilmente. Outra coisa muito fácil é deixar Ah, teria que saber se o Grimaldo gostaria também de voltar, né? Se ele não fizesse igual o Olise, né, rapaziada? o like para ajudar nosso trabalho e clicar num desses vídeos que estão aparecendo por aqui, que tem temas semelhantes a esse aqui. Acho que você vai curtir, beleza? Bom, rapaziada, faltou algum jogador aí, mano, que não foi bem aproveitado pelo clube e foi vendido ou cedido de graça pra outros clubes, mano? Deixa aqui nos comentários. Mano, eu sei que o Pogba fez parte aí dessa lista, faz parte dessa lista também, porque era do United, não teve oportunidade, foi de graça pra Juventus e depois o United se arrependeu e, mano, gastou um dinheirão aí pra trazer o Pogba de volta, mas não deu certo e ele acabou voltando pra Juve, né, rapaziada? Não sei se hoje o Pogba tá sem clube, não sei também se tá em conversas com o Corinthians ou não, se ele vem ou não pro Corinthians, ou se ele vai pra um outro clube da Europa, não sei, rapaziada. Mas comentam aí o que vocês acham. E comentam também, mano, se vocês voltariam pra um clube que não te deu oportunidade. Se você faria igual o Dani Olmo, voltasse aí pro Barcelona, por mais que não te desse oportunidade, mas depois quisesse você lá de volta pra ajudar eles. E quando você, tipo, não tiver numa boa fase, vão te escorraçar de volta, porque, mano, é igual a empresa. Quando a gente não serve pra ela, eles mandam a gente embora. E, mano, ou vocês fariam igual o Olise, valorizasse quem te valorizou, que, mano, no caso dele, o Crystal Palace deu oportunidade pra ele e ele não aceitou o retorno pro Chelsea, que não deu oportunidade pra ele e com isso ainda acabou renovando com o Crystal Palace, mano. Eu achei muito bacana. Eu acho que eu faria o mesmo aí que o Olise, eu acho que eu não retornaria pra um time que não me deu oportunidade, que não me deu oportunidade de mostrar o meu trabalho, beleza? Mas, mano, cada um tem a sua opinião. Eu sei que vários jogadores aí sonham em jogar em times gigantes da Europa no profissional, mas cada um é cada um, né, rapaziada? Então é isso, vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido o react. Se curtiu, não deixa o like lá no começo do vídeo, já deixa o like agora no final do vídeo, fortalece nós, se inscreve no canal, ativem o sininho de notificação também para não perder mais nenhum react. E é isso, tamo junto, até o próximo vídeo, falou!